e o Flamengo podia ter colocado 5. A gente não tá achando que... Não, Abel, não. Não? Não. Tem que exigir mesmo Não. que o São Paulo tem que ganhar de 5, que o Flamengo Abel, tem que olha ganhar só, de 6. a gente tá olhando aí pra o uma Grêmio joga Libertadores. com a Chipato, perde, aí o Inter joga com não sei quem, Então, é jogo difícil, a amigo. gente tá Um pouco do Léo Ortiz, estreia com gol, não tá bom? Estreia com gol. Temos uma tela aí para falar do zagueiro do Flamengo. Fez o gol da vitória ontem. Cartão de visita, números de Léo Ortiz na estreia. 75 ações com bola, 2 finalizações certas, 23 passes verticais. Olha aí, tá liderando praticamente todos os quesitos. Salve, salve nação! Saudações rubro-negra! Separei um corte do F360 falando da vitória do Flamengo no segundo jogo da fase de grupos da Libertadores. Flamengo 2, Palestino 0. Cara, o resultado foi positivo, afinal de contas, vencemos, né? Conquistamos os 3 pontos, mas e o desempenho? O desempenho do primeiro tempo foi legal. Já o desempenho do segundo tempo não foi legal. Mas eu vou falar sobre isso no final do vídeo. Se você ainda não me conhece, me dê esta oportunidade para você me conhecer. Assista o vídeo até o final, porque eu vou falar o que eu achei do jogo, tá bom? Deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal se você é flamenguista, se você é rubro-negro, ative o sininho para não perder nada. As imagens do vídeo aqui são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Agora sim, vamos aqui acompanhar este corte que eu separei para vocês. Simbora! Não, é o Flamengo. não é... Tá esquecendo o Mengão, do professor Adenor? Bota o ponto aí, Abel. Do Evair dos colocar tempos aqui, ó. modernos? Não consigo, caiu. Então vamos lá, vamos ouvir alguém, é isso? Coloca aí. Coloca aí, porque eu Eu tô vim pra cá estrear com uma vitória dessa, sem sofrer gols na Libertadores. É muito importante e o bônus de ainda ter marcado meu primeiro gol com a camisa já na estreia, num jogo que estava começando a ficar perigoso, é muito importante para nós e para toda a equipe. Num jogo onde ele foi de responsabilidade, nós sabíamos que tínhamos que vencer, de um grande primeiro tempo, de um volume muito grande, um número de oportunidades muito grande. E na medida que tu não faz o segundo gol, começa a ficar tenso, começa a ficar nervoso, começa uma bola parada, começa a se ver, ó, vai ficar... E aí a equipe também tem que ter essa maturidade para jogar com essa pressão, com essa expectativa, como fez, e fazer o segundo gol. Porque isso vai gerando esse encorpar da equipe de passar por esse momento. Não queria já fechar um primeiro tempo, porque merecia já 2-3-0 no primeiro tempo. Não o fez e ficou pressionado, o segundo tempo. Felizmente ela teve a oportunidade de definir, também com trocas importantes, porque nós precisávamos de fresh, de jogadores, né, para dar esse up como aconteceu. A vantagem que tinha contra o Nova Iguaçu e evitar entrar no Campeonato Brasileiro com essa ideia de vamos rodar, a gente administra melhor. Tem de ter muito cuidado para fazer isso no Flamengo, porque a cobrança no Flamengo é de disputar todos os títulos. Então a mensagem para o torcedor, por mais que não seja a intenção, jamais pode ser de abrir mão de uma ou outra competição. Ele vai ter de lidar com essa realidade. Mas não é abrir mão, é você usar o elenco que você tem e dividir. Isso é abrir mão? Então, O Flamengo tem jogadores para disputar... Ele usa a palavra priorizar, e aí é como se ele fosse deixar o outro de lado. Não é o caso, mas a gente viu que o Dorival foi fazer isso no Brasileiro E ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil. foi mandado embora depois. Apesar de ter sido muito superior no primeiro tempo, só fez um gol. Perdeu outras oportunidades. E aí houve um momento do segundo tempo em que correu o risco de sofrer um empate, o que seria uma tragédia. Porque esse jogo ontem era para golear. O Flamengo teve volume, teve condições no primeiro tempo. O próprio Tite falou ali de ter feito 3, 4 gols e não fez. Esse é um problema que o Flamengo tem demonstrado. Posso fazer uma pergunta? O Flamengo não tem aproveitado, às vezes parece, só para terminar esse raciocínio, Abel, que o Flamengo é um pouco, talvez, displicente ou com excesso de preciosismo quando chega no ataque. Tá muito fácil, eu vou fazer o gol desse jeito ou daquele, e tá um toquinho mais assim, um toquinho para lá, e acaba não matando, não fazendo os gols que tem que fazer. Tem que pensar em bola na rede, tem volume para bola na rede. Ontem chegou a passar um momento de sufoco, de susto ali, sem precisar, porque era jogo para ter feito 4-5. Minha pergunta é o seguinte, ela tem muito a ver com o Flamengo, que é o assunto que a gente está falando, sobre o jogo de ontem do Flamengo, mas quero abrir o leque aí. Nós,
quando eu digo nós todos do futebol brasileiro, a gente não está muito... Qual seria a palavra? Não sei se é arrogante. Soberbo. Ou achando que os nossos times vão sempre ganhar e golear e dar show na Libertadores, na Sul-Americana. Por que eu pergunto isso? Nos últimos anos só dá brasileiro. Né? Na Libertadores, na Sul-Americana, o Atlético Paranaense ganhou, São Paulo chegou na final, Fortaleza, enfim. A superioridade econômica e aí a qualidade dos nossos times, ela está cada vez maior em relação a quase todos, até aos argentinos. Sim. E aí a gente acha que todos os jogos tem que ganhar, tem que dar show, tem que golear. E muitas vezes o time que é muito... Abel, eu não acho. Deixa eu só terminar. Muitas vezes o time que é muito inferior, e a gente tem visto isso nessa semana mesmo, ele vem, ele joga fechado, ele faz linha de 5, 10 atrás e um recuado e não sei o quê. Aí o time ganha de 1, 2-0, perde não sei quantos gols e fica todo mundo, ou muita gente reclamando. Muita gente que eu falo, a torcida, é a mídia. O São Paulo ganhou de 2-0, teve 26 finalizações, mas isso e aquilo. Flamengo ganhou de 2-0, mas olha, o adversário chegou a assustar e o Flamengo podia ter colocado 5. A gente não está achando que... Não, Abel, não. Não? Não. Tem que exigir mesmo que o São Paulo tem que ganhar de 5, que o Flamengo tem que ganhar de 6. A gente está olhando aí o Grêmio joga com a Chipato, perde, aí o Inter joga com não sei quem... Então, é jogo difícil, amigo. A gente está olhando para uma Libertadores e eu gosto muito de acompanhar o futebol sul-americano de perto, me dedico muito a isso, em que eu estou me colocando na minha posição. É importante você diferenciar quem é quem dos adversários. Sim, mas estou dizendo, o Flamengo ganhou de 2-0. O Flamengo vai ganhar de goleada de todo mundo. Por exemplo, semana passada, o Flamengo jogou com Milionários e eu adverti várias vezes aqui nos programas de que participei. É um bom time o Milionários. Não é um jogo fácil para o Flamengo. Como o jogo de ontem do Atlético, não era um jogo fácil para o Atlético. E não Como foi. O jogo de hoje do Botafogo é uma pedreira. Hoje a favorita é a LDU contra o Botafogo. A realidade é essa. Agora, você tem que saber diferenciar. O Inter jogou com o Real Tomayapo. É um time que até outro dia nem existia. Então, mas em casa, mas tinha que golear. Eugênio, mas o Inter... O Flamengo jogou com o Palestino. É diferente, o Inter não ganhou. O Flamengo ganhou de 2-0. Não, mas ganhou de um time que é muito inferior a ele. Como foi o Cobressal ontem, muito inferior a São Paulo. Então, esse tipo de jogo você tem que cobrar, sim. Você tem que saber diferenciar, dentro da Libertadores, qual o nível dos adversários. Há adversários mais fáceis, há adversários mais difíceis. Essa rodada, especialmente, é uma rodada do time do pote 1, cabeça de chave, contra o time do pote 4, que é o mais fraco do grupo. E jogando em casa. Esses jogos são para você ganhar e fazer saldo. Então, mas você lembra o que eu falei? Mesmo os times de qualidade muito inferior, muitas vezes eles dificultam, porque eles vêm todos fechados, eles não saem dali de trás, colocam um caminhão na frente do gol. E você nem sempre, você é melhor, você tem que encontrar os caminhos. Nem sempre você vai conseguir fazer o que o Atlético Paranaense fez contra o... que ganhou de 6 agora. Raio Zuliano, nem sempre. Às vezes você vai ganhar de 1, de 2. Então, aí você... A história da Libertadores diz isso. Você foi incompetente para ganhar o jogo. O Tite falou ali. O Flamengo não conseguiu fazer aquilo que se esperava dele. Em resumo, a minha pergunta é, a gente não está exigente demais? Não. Com todos os nossos clubes, não só com o Flamengo. Mas no caso do Flamengo tem uma exigência boa, que é a exigência do desempenho. Se o Flamengo tivesse ganhado os mesmos 2-0... mas com um contexto de jogo em que tivesse ali pressionado, exercido a intensidade que se cobra do Flamengo, os 2 tempos, com regularidade e constância, teria um peso diferente. O problema é que no segundo tempo, depois desse preciosismo que rolou no primeiro, como o Eugênio destacou, desperdiçando oportunidades. Então, igual eu tô vendo o mesmo filme do São Paulo. Mas o Flamengo... Criou, desperdiçou oportunidades, tarará. Não, é pior, porque o time do Flamengo é muito melhor que o do São Paulo, estava com a força máxima, não tinha desfalques, um time que vem aí com... Mas fez um gol, podia ter feito mais. De ser campeão carioca, mas o ponto de atenção, é pior a situação. O ponto de atenção nesse caso do Flamengo é na defesa. Flamengo, tem um técnico experiente. O Flamengo finalizou 20 vezes, mas sofreu 10 finalizações. 10 finalizações do Palestino jogando em casa. E o que a gente sempre destaca nos times do Tite? Equilíbrio. Equilíbrio. Um time que sofre pouco na defesa. Então, quando um time como o Palestino, que tem pouca qualidade técnica, consegue finalizar 10 vezes contra o Flamengo, isso deve levantar um motivo de preocupação e não para, poxa, o trabalho aí sim, ruim. Aí eu concordo. A minha pergunta é ajustado para não sofrer 10 finalizações
de equipes como a do Palestino jogando em casa. E ali o Tite também, certamente, percebeu que fisicamente o time baixou. Mas percebeu muito tarde isso. Demorou a mexer. Demorou uma eternidade para mexer no time. E aí, ali ele falou, precisava de fresh. Esse fresh poderia ter acontecido antes e poderia ter rolado um planejamento melhor para essa partida. Mas essa é uma dificuldade do Tite. Mais frescos para o jogo de Libertadores. De responder mais rápido ao que o campo pede. O Tite tem essa dificuldade na maioria dos trabalhos dele de responder mais rápido. Mas eu estou com o Gênio nesse sentido. A gente cobra muito de quem pode fazer muito contra times que não podem fazer nada. No caso do São Paulo e do Flamengo é isso. Você não acha que a gente está exigente demais com nossos times? Na Libertadores, Abel, sinceramente, com o tipo de investimento todo jogo a gente, os nossos times brasileiros vão golear, não vai sofrer finalização nenhuma. Todo jogo o Flamengo, além de não sofrer gol, não vai sofrer nenhum ataque do adversário. Todo jogo não, Abel, mas contra o Raio Zuliano, contra o Palestino, contra esses times tem que fazer. Ponto. O time tem... O elenco do Flamengo é o mais rico da América de investimento. É o mínimo que se espera de um time. Eu acho que se o desempenho, estou também com o Breler, se o desempenho fosse de uma forma um pouco mais consistente, um pouco mais de equilíbrio, aí sim, talvez a gente tivesse uma outra conversa hoje. O que chama atenção foi a falta da intensidade do Flamengo e as conversões que não aconteceram. Vamos falar um pouco do Léo Ortiz? Estreia com gol, não tá bom? Estreia com gol? Temos uma tela aí para falar do zagueiro do Flamengo. Fez o gol da vitória ontem. Cartão de visita, números de Léo Ortiz na estreia. 75 ações com bola, 2 finalizações certas, 23 passes verticais. Olha aí, está liderando praticamente todos os quesitos. 3 rebatidas, 1 interceptação, 4 duelos aéreos vencidos e fez o segundo gol, Eugênio Léo. Ainda assim, esses números são muito bons e mostram que é um jogador que tem muito a fazer pelo Flamengo. E ainda assim, então, reclamando porque o Palestino teve 10 finalizações. Sim. Continue. Isso. Ainda assim, ele não jogou o que a gente sabe que ele pode mostrar. Tá? Até porque o Flamengo teve uma postura em que a bola circulou muito no campo de ataque do Flamengo. Então ia nele para pegar e tocar para o lado. Ele não fez nenhum passe maravilhoso. Achou uma bola enfiada, achou um grande lançamento. Não. Pegava, tocava para o lado, chegava um pouco mais e apareceu bem numa bola parada, né? Teve a percepção de onde a bola ia, se antecipou a zaga, desviou e fez o gol. Não dá para dizer que foi uma grande atuação do Léo Ortiz, foi bem, num jogo em que ele teve liberdade para sair, porque o Palestino atacava pouco, e chegou lá em 2 bolas para finalizar. O gol ele se antecipou e tudo. Agora, é um jogador que tem potencial para dar muito mais ao Flamengo do que deu ontem. E olha o luxo que o Flamengo tem de ter zagueiros com características diferentes para os dois lados. O Davi Luiz e Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno é um zagueiro de muita recuperação física, de velocidade. O Léo Ortiz agrega a qualidade na saída de bola. Então, tanto o Léo Pereira como o Léo Ortiz são caras que, quando o Flamengo enfrentar um adversário que pressiona muito lá na frente, que vai morder a saída de bola, eles são capazes de achar um passe longo, de quebrar essa primeira linha de marcação, porque tem qualidade técnica para isso. Então, o Tite pode... a gente já está falando, poxa, o Léo Ortiz tem que ser titular, chegou para vestir a camisa. Ele pode adaptar de acordo com o que o jogo vai pedir, porque... tem zagueiros que não são iguais, são zagueiros com características muitas vezes complementares. Fabrício Bruno pode atuar junto com o Léo Ortiz ou com o Léo Pereira. O Davi Luiz agrega experiência e, para mim, se a gente for analisar só o desempenho, o Tite geralmente leva outras coisas em conta, como liderança, como o histórico do cara pelo clube. Mas hoje, se a gente analisa só qualidade técnica, auge físico, o Davi Luiz está no fim da fila desses caras. O Léo Ortiz chega pedindo passagem, colocando pressão no Fabrício Bruno, até mesmo no Léo Pereira, porque tem muita qualidade técnica. Agora, para o treinador, é um luxo ter zagueiros como esses. Opções boas e, ao mesmo tempo, com características diferentes para ou melhorar a saída de bola ou melhorar ali a capacidade de recomposição quando precisar correr para trás. Pelas modificações que ele fez ontem, né, com a entrada do Ortiz no lugar do Fabrício Bruno e semana passada do Davi Luiz no lugar do Léo Pereira, na minha cabeça, então, estou imaginando que ele tenha pela direita Fabrício Bruno ou Léo Ortiz, pela esquerda Léo Pereira ou Davi Luiz. Então, seriam a zaga reserva seria
Ortiz pela direita e Davi Luiz pela esquerda no momento. É que é um critério do Tite, mas o Ortiz pode jogar perfeitamente pela esquerda. Se ele quiser optar por Fabrício Bruno e Ortiz, é uma ótima dupla. Jogou também. no Bragantino. Só para finalizar o assunto Flamengo, lembrando que das 10 finalizações do adversário, do Palestino, uma só no primeiro tempo. No segundo tempo. O segundo tempo é que mudou o jogo. Segundo tempo, 9. O Flamengo Mudou o realmente jogo. caiu de produção no segundo tempo. 6 no gol do Rossi. 6 no gol. No primeiro tempo, o Flamengo, se você somar assim, o número de ações das duas equipes e dividir o campo por 3, só 7% das ações aconteceram na parte de ofensiva do Palestino, ou seja, na defesa do Flamengo. Então você teve 92% de bola do meio para frente. O Flamengo dominou amplamente o jogo. Só que no segundo tempo, ele voltou... Você falou a palavra. O Flamengo dominou amplamente o jogo. Dominou, eu queria só fez ouvir um isso. gol. Eu Só queria fez um ouvir gol. isso. No segundo tempo, ele volta com sono. Então. Ele volta dormindo, 1-0, eu quero completar. foi fácil o primeiro tempo. Aí ele vai deixando o adversário crescer na partida. Quero E chega a completar tomar susto. e ser repetitivo para fechar o assunto. Estou com essa impressão hoje, posso estar errado, mas estou com essa impressão. A nossa hegemonia, a nossa superioridade na Libertadores, ela tem sido tão grande que nós estamos ficando um pouco marrentos, arrogantes, achando que todo jogo Repito, tem que Abel, golear, não é todo jogo. tem que Não é todo golear, jogo. não pode sofrer nenhuma pressão do adversário, ganhou de 2-0, tá ruim, mas tudo bem. Falamos do São Paulo, com corneta para o Carpini, de vários lados. Falamos do Flamengo, São Paulo ganhou de 2-0. Falamos do Flamengo, ganhou de 2-0, corneta para o Tite, porque isso, porque aquilo. Daqui a pouco vamos falar do Internacional. Aí eu quero ouvir o que vai ser falado aqui do Cudê. Vamos lá então, galera, analisar aqui este jogo de ontem. Se você me perguntar, você gostou do resultado? Sim, uma vitória é sempre um bom resultado, né? Vencer por 1-0, 2-0 é sempre bom. Agora, você gostou do desempenho do primeiro tempo? Sim, gostei do desempenho. O Flamengo teve 71% de posse de bola, dominou totalmente o time do Palestino. O Flamengo criou 6 grandes chances de gol, sendo 12 finalizações. O Flamengo sobrou no primeiro tempo, né? Parecia que o Léo Ortiz, junto com o Léo Pereira, já jogava há muito tempo juntos, né? O Flamengo criou bastante, mas como sempre, o Flamengo está desperdiçando muito as chances que ele cria, né? O Flamengo perde muitos gols e isso é um defeito. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida, né? Os nossos atacantes, todos eles, e meias também, meias atacantes, têm que aproveitar mais as chances de gols, cara. 1-0 ficou barato no primeiro tempo, né? Foi pouco. O Flamengo poderia ter feito 3-0 pelo menos. Pelo menos pelo que eu vi de volume de jogo do Flamengo no primeiro tempo. Já no segundo tempo, o Flamengo voltou querendo administrar ou estava cansado? Eu fiquei meio confuso. Será que o Flamengo está cansado, cara? Daí sim, galera. Se o Flamengo estava cansado, foi um erro de planejamento. A partir do momento que na final do Campeonato Carioca você vence o primeiro jogo por 3-0, no segundo jogo, cara, você tem que poupar o jogador. Foi aí que o Tite errou no meu ponto de vista. No segundo jogo, com a vantagem de 3-0 contra o Nova Iguaçu, o Tite marcou. Ele tinha que ter colocado o time totalmente reserva, descansar os titulares para chegar ontem com o time totalmente descansado e fazer um jogo melhor do que fez no segundo tempo. O primeiro tempo foi bom, galera, mas no segundo o Flamengo cansou. Era nítido, o Flamengo estava se arrastando em campo, só melhorou na hora que o Tite mexeu. Porém, o nosso professor Tite demorou a mexer. Ele foi colocar os jogadores com sangue novo, né, cara, com sangue fresco, vamos dizer assim, descansados, já no final do segundo tempo. Tanto é, galera, que o gol sai com a cobrança de escanteio do Lohan, né? O cara entrou, bateu bem o escanteio, o Léo Ortiz estava muito bem posicionado, parecia uma jogada ensaiada e fez o gol na sua estreia. Léo Ortiz que estreou muito bem no meu ponto de vista. Esse cara será titular, cara, agora no lugar de quem eu não sei. Eu acho que do Fabrício Bruno mesmo, hein? Cara, vai ser difícil. Temos 3 zagueiros bons, tops, para ser titular desse time do Flamengo. Só que, galera, falando de mercado da bola, o Flamengo precisa urgente contratar um lateral direito, porque o Varela saiu e o Tite teve que improvisar o Ayrton Lucas na lateral direita, né? Por quê? Porque não temos um lateral direito reserva, porque o Wesley, cara, depois que o Wesley se envolveu naquela confusão, naquela briga no quiosque lá no Rio de Janeiro, desde lá pra cá ele não jogou mais e estão falando que ele está lesionado. Eu
desconfio dessa informação. Por que lesionado tanto tempo assim? O que acontece com o Wesley? O departamento médico do Flamengo é excelente, cara. É muito estranho essa situação, galera. Depois daquela confusão, daquela briga do Wesley com um torcedor no quiosque, não sei se é torcedor, um cara lá no quiosque, o cara apareceu com o olho roxo, de lá pra cá o Wesley sumiu, não jogou mais. É estranho, não é? Então, galera, para arrematar aqui o nosso assunto é o seguinte, hein? O planejamento foi errado. O Flamengo tinha que ter poupado no segundo jogo da final carioca, pensando no jogo da Libertadores contra o Palestino. E também, fim de semana, tem Campeonato Brasileiro, estreia contra o Atlético Goianiense. Depois, na outra quarta, tem São Paulo. No outro fim de semana, tem Palmeiras. E daí, no dia 24, o Flamengo viaja para a Bolívia para enfrentar o Bolívar na altitude. Aí eu quero ver o que vai acontecer até lá. Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês. Deixe o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!